Olá, estamos começando o programa Justiça para Todos. Veja alguns dos destaques de hoje. Medidas para garantir mais segurança aos juízes federais são discutidas entre a JUF, Polícia Federal e Ministério da Justiça. Bens apreendidos pela Justiça somam mais de 2 bilhões de reais. Ministro Luiz Fux é sabatinado no Senado para vaga no Supremo Tribunal Federal. E você vai ver também, a JUF se reúne com o presidente do STJ para discutir a ampliação da justiça de segundo grau no país. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. A Polícia Federal irá dar proteção a juízes federais de Mato Grosso do Sul que foram ameaçados de morte por um bombeiro, preso sob suspeita de liderar uma quadrilha de tráfico de drogas e armas. O pedido foi feito pela Associação dos Juízes Federais do Brasil ao ministro da Justiça. Um suposto plano para assassinar juízes federais em Mato Grosso do Sul foi o motivo da reunião entre o presidente da AJUF, Gabriel Vedir, o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Uma investigação realizada pelo Ministério Público Federal apontou que o bombeiro militar Alias Marques, detido no presídio militar de Campo Grande desde julho do ano passado, arquitetava a morte de inimigos e magistrados que atuam nos processos em que ele é acusado de liderar uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Em audiência, o ministro da Justiça garantiu que os magistrados ameaçados irão contar com a proteção da Polícia Federal e confirmou ainda a visita ao Mato Grosso do Sul. Nós assumimos o compromisso de, uma vez ultimadas essas providências, nós iremos a Mato Grosso do Sul conversar com o corpo de magistrados que lá se encontra, justamente para que nós possamos dar, dentro das condições que temos, a maior segurança possível. Nós vamos fazer uma visita junto com o ministro da Justiça e junto com o diretor-geral da Polícia Federal a Ponta Porã para prestarmos, né, toda atenção e apoio a esses colegas que foram ameaçados nessa lista. O Ministério Público Federal também entrou com um pedido de transferência do bombeiro suspeito de comandar as ameaças aos juízes. A intenção é de que ele seja transferido para um estabelecimento penal federal de segurança máxima, de preferência fora de Mato Grosso do Sul. Nós vamos providenciar a solicitação, claro, isso tem que ser apreciado pela própria magistratura, mas o que depender do Ministério da Justiça, nós tomaremos as medidas necessárias do ponto de vista da transferência, bem como também da proteção dos magistrados. Já existe uma convergência no sentido da necessidade da transferência desse preso para um presídio de segurança máxima, para que a sociedade seja protegida. Esse processo não envolve apenas a garantia de segurança dos magistrados que atuam nesse processo, mas ela, acima de tudo, essa nossa medida é uma medida de garantia de segurança da sociedade, porque os criminosos não podem comandar o crime de dentro dos presídios. Os bens apreendidos pela Justiça em todo o país somam mais de 2 bilhões de reais. O problema é que a maioria deles acaba se deteriorando com o tempo. Para evitar que isso aconteça, o Conselho Nacional de Justiça propõe a aprovação de um projeto de lei que prevê a possibilidade de liquidação antecipada dos bens quando o processo judicial ainda estiver em curso. A proposta tramita na Câmara dos Deputados. Até 2008, os bens apreendidos em todo o país por força de decisão judicial não eram cadastrados em sistema, tampouco controlados pela nossa justiça. Com isso, muitos materiais eram perdidos ou simplesmente desapareciam dos depósitos espalhados por todo o Brasil. Com o objetivo de reverter a situação, o Conselho Nacional de Justiça criou um sistema nacional que possibilita a concentração em uma única base de dados de todas as informações referentes a bens apreendidos. Desde a criação do sistema, os processos passaram a ser acompanhados de perto e de maneira mais integrada. Necessitava um banco de dados nacional, centralizado, único, para que nós pudéssemos saber o que é que está apreendido na justiça comum, na vara criminal de uma cidade X do estado tal. Ou qual é o bem que está apreendido, em razão de que processo, qual a situação dele, porque nós não tínhamos, na realidade, um controle disso.
E acho que foi muito comum numa época em que nós tivemos a imprensa do país divulgando, eu me lembro inclusive de uma reportagem em que mostrava-se um pátio de uma delegacia com veículos apreendidos num dia, no dia seguinte não tinha mais nada e ninguém sabia onde aquilo tinha ido parar. Então, com o registro do bem apreendido, ele está então acautelado no sistema, então nós passamos a saber exatamente da existência dele. O cadastro possibilita que sejam traçadas políticas públicas para solucionar o problema dos bens apreendidos, além de dar mais transparência ao processo. Atualmente, os bens apreendidos por força judicial em todo o país somam 2,4 bilhões de reais. Só nos estados de São Paulo e Mato Grosso, os bens chegam a somar quase 230 milhões. Entre os materiais apreendidos pela Justiça estão veículos, imóveis, computadores, aeronaves, embarcações, além de armas e explosivos. Os pátios e depósitos judiciais não cabem mais nada e estão ali abarrotados com coisas bizarras de longo tempo, décadas. Considerado um dos cartões postais da capital federal, o Aeroporto Internacional de Brasília sofre com a lotação de aeronaves apreendidas. Parados há muito tempo, os aviões viraram abrigo para o mosquito da dengue, situação crítica que preocupa o CNJ. Para evitar que bens apreendidos pela Justiça se percam ou se deteriorem, o CNJ propõe mudanças na legislação atual. A ideia seria de que o processo legislativo, o legislador brasileiro, estabelecesse uma maneira em que a Justiça fosse autorizada a fazer uma liquidação antecipada desses bens. Qual é a ideia? De que o bem foi apreendido, por exemplo, e aí ficaria a critério do juiz fazer essa avaliação. Nós apreendemos um avião extremamente caro, num processo de crime organizado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, etc. Então, o que pode ser feito? Com vários réus, a perspectiva desse processo, com o atual sistema, é de ser longo. Com os graus de recursos, 4 graus de recursos que nós temos, ainda dá mais longevidade a esse processo judicial. Então, a ideia seria, olha, diante desta perspectiva, para resguardar o próprio dono do bem e o bem em si, a Justiça seria autorizada pela lei a fazer uma liquidação antecipada e esse valor apurado, ele seria então aplicado numa conta judicial que, ao invés de se gastar mensalmente com depositário e a manutenção do bem, ele estaria rendendo e sendo corrigido para que, no final do processo, se houvesse absolvição do réu, ele então teria o dinheiro de volta garantido, que nunca seria a mesma coisa do que receber uma carcaça de um avião que aconteceria hoje. E se ele for condenado, o dinheiro já líquido é destinado a alguma entidade da União, o Estado ou município, que combata aquele tipo de crime. A seguir, a JUF move bandeira para ampliar justiça de segundo grau no país. E ainda, ministro Luiz Fux é sabatinado no Senado para vaga no STF. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. Dirigentes da Associação dos Juízes Federais do Brasil e de outras entidades estiveram reunidos com o presidente do Superior Tribunal de Justiça para pedir a ampliação da justiça de segundo grau em diversos tribunais regionais do país.
As audiências foram realizadas na tentativa de ampliar o número de membros dos tribunais regionais federais por meio da criação de novos TRFs. Na ocasião, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, defendeu a reestruturação da Justiça de segundo grau no país. Nós precisamos atualizar a estrutura da Justiça Federal no segundo grau, porque a Justiça Federal nos últimos 20 anos, ela praticamente quadruplicou o seu número e no segundo grau não houve ampliação. Então nós estamos vivendo num verdadeiro descompasso. Precisamos então ampliar os 5 tribunais regionais federais e isso aumentaria a capacidade de julgamento dos 5 tribunais regionais federais, o que significa um julgamento mais rápido nos processos. E é isso que nós estamos buscando e é uma obrigação institucional da JUF trabalhar sempre para levar uma justiça mais célere à população brasileira. Os presidentes das associações regionais de juízes federais da 2ª e 4ª regiões reforçaram a necessidade de se ampliar a justiça de segunda instância. A primeira instância da Justiça Federal ampliou-se, interiorizou-se profundamente. Hoje já não há uma cidade mediana no Brasil de médio porte que não tem uma vara federal e o crescimento da segunda instância não acompanhou esse desenvolvimento e hoje sofre as consequências do aumento da demanda. Hoje os processos que são remetidos à segunda instância sofrem um déficit de tempo de julgamento, né, de rapidez no julgamento e também de qualidade, porque a quantidade de processos que é distribuída por desembargador impacta a qualidade desse julgamento. Então, para isso, é necessário complementar esse trabalho de expansão que já vem sendo feito há vários anos na primeira instância, com a ampliação dos TRFs das 5 regiões. O ministro Adhemar Gendler ele foi muito feliz quando disse que o Conselho da Justiça Federal ele foi criado para pensar e gerir a Justiça Federal no Brasil de forma razoavelmente uniforme, né? Então, dentro desse propósito, ele não entende como concebível a ampliação de apenas os tribunais de algumas regiões, o que causaria um descompasso muito grande, passível de se sentir, inclusive, num médio prazo, na criação de um gap muito grande na qualificação e no preparo das justiças em nível de segundo grau para conhecendo da demanda em todo o Brasil. Ou seja, o que é importante? Que se mantenha a Justiça Federal em segunda instância com um tratamento uniforme, reaparelhando todos os tribunais de uma única vez, né? Até como forma de fazer frente à demanda que está se avizinhando em face da implantação das 230 varas que foram criadas há pouco. O presidente da OAB do Rio de Janeiro também apoia a expansão da justiça e ressalta o papel da entidade nessa luta. Vou me reunir com o governador Sérgio Cabral e vou pedir o apoio do governo do estado, né, a esse pleito, porque eu repito, é um pleito dos juízes, dos advogados, dos habitantes do estado do Rio de Janeiro que necessitam de uma boa prestação jurisdicional. O ministro Luiz Fux, indicado pela presidente Dilma para ocupar a vaga do 11º ministro do Supremo Tribunal Federal, passou por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Logo no começo da sabatina, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, o ministro Luiz Fux defendeu questões como a importância da Constituição Federal para o cumprimento da justiça, o combate à morosidade processual e o respeito ao princípio da dignidade humana. E a Constituição pós-positivista, senhor presidente, hoje, ela é uma Constituição que estabelece valores inerentes à vida humana. O artigo 3º da Constituição Federal, que ela própria se inaugura sob a proteção de Deus, estabelece que um dos fundamentos da República é a dignidade da pessoa humana, a cidadania e a valorização do trabalho humano. E a Constituição, como fonte de todas as leis, ela impõe aos magistrados que apliquem o direito, levando em consideração esses novos valores éticos encartados na Constituição Principiológica de 1988.
Durante a sabatina, que durou cerca de 4 horas, Fux foi questionado acerca de assuntos como a lei da ficha limpa, tratados internacionais e a aplicação da lei de licitações. A lei de licitações não é uma lei diferente de nenhuma outra. A lei de licitações, ela tem as suas virtualidades, ela tem os seus antecedentes. Nós precisamos extrair a razão de ser da lei. E a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é no sentido de que a lei de licitações, quando estabelece aquelas regras e quando elas são descumpridas, elas não devem levar à punição ao administrador inepto, mas sim ao administrador que agiu com dolo, ao administrador malicioso, ao administrador que desviou com ânimos de desviar o dinheiro público. Isto é absolutamente intolerável. Agora, evidentemente que não se pode, sob o manto da improbidade administrativa, cometer-se abusos de autoridade. O exercício regular do direito é louvável e o exercício abusivo do direito é reprovável. Os 23 senadores presentes na sabatina votaram favoráveis a Luiz Fux. O ministro afirmou ainda que chegar à Suprema Corte do país é a concretização de um sonho. Esse, para mim, é um momento de realização de um sonho bifronte, um sonho pessoal. São 30 anos nessa ponte que é a justiça, por onde passam todas as misérias e todas as aberrações. Eu me dediquei a isso, eu chorei por isso, mas toda vez que esse choro sincero invade a minha alma, eu me lembro de Gonçalves Dias, na Canção dos Tamoios. Não chores, meu filho, não chores. A vida é luta renhida e viver a lutar. A vida é combate que os fracos abate, os fortes e os bravos só faz exaltar. Luiz Fux foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Eros Grau. Fux se formou em Direito em 1976 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde leciona atualmente. Já foi promotor de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador do Tribunal de Justiça do mesmo estado e ainda juiz eleitoral do TJ Fluminense. O ministro do STJ também é membro do Conselho de Justiça Federal. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, a experiência do ministro como magistrado irá colaborar para os julgamentos no STF. Um magistrado de carreira exemplar, com uma vida pública e privada exemplar, um magistrado que publicou várias obras, uma carreira acadêmica consagrada, um livre docente, né? E que teve um grande trabalho à frente da comissão do Senado, da reforma do Código de Processo Civil. E demonstrou também o grande ser humano que é, né? Preocupado com as questões sociais, em levar uma justiça mais rápida ao cidadão e preocupado também com o acesso à justiça aos cidadãos mais carentes, que precisam de uma justiça rápida e próxima para que sejam atendidos. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal inclui em seu quadro um jurista, magistrado de carreira com grande experiência, né? Então, os juízes federais do Brasil estão muito otimistas e certos que essa indicação foi um grande acerto da presidente Dilma Rousseff. Depois de aprovado na CCJ, o nome do ministro foi encaminhado ao plenário do Senado. Os parlamentares votaram a favor da indicação da presidente Dilma Rousseff. Achei que houve uma certa generosidade do Senado em razão de ter sido um juiz de carreira para valorizar aquele que se dedicou à nação e à causa pública durante tantos anos. Veja a seguir. Juiz alerta para a falta de conhecimento diante de casos que envolvem sequestro internacional de crianças. E veja também, Caixa registra recorde histórico de captação em poupança em 2010. No próximo bloco, aqui no Justiça para Todos.
sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. O combate ao sequestro internacional de crianças é um dos principais temas discutidos em convenções internacionais. O Brasil é signatário de 2 delas, incluindo a Convenção de Haia. Cabe às autoridades de cada país proporcionar assistência para a localização do menor, alcançar uma solução amigável para as questões de guarda e prevenir maiores prejuízos à criança. Trabalho muitas vezes prejudicado pela falta de conhecimento sobre o assunto. Casos relativos à subtração internacional de crianças têm tomado repercussão nos últimos anos. Mães e pais que vivem no exterior e voltam ao país de origem trazendo o filho sem o consentimento do cônjuge. Para evitar que essas situações ocorram, 70 países convencidos da necessidade de estabelecer e garantir medidas que levem em consideração interesses internacionais para a adoção, assinaram a Convenção de Haia, que trata da proteção de crianças e cooperação entre nações. Embora seja uma convenção que já tem 30 anos de idade, pelo menos 10 no nosso país, ela é uma convenção relativamente desconhecida. É uma convenção que não é ensinada em regra nas faculdades de Direito, nem nas escolas de advocacia, de Ministério Público ou de juízes, tampouco é abordada nos livros nacionais que tratam de direito de família ou de direito internacional. Então, é muito comum que o advogado, o juiz ou mesmo o Ministério Público, se veja, ou a autoridade governamental se veja surpresa quando se depara com um caso desse e ouve falar de uma convenção pela primeira vez. Por incrível que pareça, esse desconhecimento é grande no Brasil, mas é grande em outros países também. Atualmente, o Brasil contabiliza 230 casos, sendo que 68 estão na Justiça e 50 ocorreram somente em 2010. A gente está falando aqui em subtração, em rapto da criança por um dos pais, ou seja, caracteriza-se essa figura quando o pai ou a mãe pega o filho, viaja para outro país, não mais retorna, ou então retém a criança naquele país indevidamente. Então, a partir dessa criança, naturalmente, quanto mais nova, mais ela se adapta, e o juiz federal fica sem conseguir cumprir a convenção, porque o juiz estadual entende que a criança é da jurisdição dele e ninguém toca nela. E até que isso venha a ser definido, a criança cresce. Então, como juiz federal, substituto, eu tomei contato com um caso desse. São casos extremamente dramáticos, porque envolvem países, pessoas, famílias, dramas, E o que há de prevalecer é o superior interesse da criança, porque o superior interesse da criança é o principal princípio a ser observado. Ele está na Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1990, ele está na Constituição Federal do Brasil de 1988 e ele está na Convenção de Haia do ano de 2000 aqui para nós. A convenção é de 1980. No entanto, a subtração de crianças não se trata de apenas de problemas judiciais para as famílias. A situação ainda pode desencadear traumas com a separação entre pais e filhos. A gente está imaginando uma criança aqui, mas nós temos adultos, hoje até idosos, que foram um dia subtraídos pelo pai e pela mãe. E o relato deles é muito importante. E o relato é um só, o trauma é perpétuo. O trauma fica para o resto da vida. A criança jamais vai entender por que é que o pai ou a mãe a levou para outro país e a privou do direito à convivência com o outro genitor ou genitora. O direito à convivência com os irmãos. Então aquela criança que é filha de pais de nacionalidades diferentes, ela tem raízes fincadas em culturas diferentes. E no momento que você tira ela de um lugar e força a ficar em outro, você está rompendo pelo menos metade dela. E isso é um trauma muito sério e que a psicologia forense ainda não aprofundou devidamente. A Caixa Econômica Federal registrou um recorde histórico de captação em caderneta de poupança no ano passado. O saldo chegou a 13 bilhões de reais. O bom desempenho é atribuído ao aumento de renda dos brasileiros, especialmente nas classes C e D. Rejane Moura é uma poupadora de carteirinha. Seguindo uma tradição familiar, a preocupação financeira tem feito parte da família da auxiliar administrativa.
Eu acho até cultura, né? Meu pai abriu para mim, eu era criança, meus filhos, quando criança também, eu abri e mantenho até hoje. Eu acho que ainda é o mais seguro, assim, a longo prazo, não a curto prazo. A curto prazo você tem outros investimentos aí bem mais rentáveis, né? Mas a longo prazo eu ainda acho que é o mais seguro, sim. Com o crescimento do saldo da poupança em 115% nos últimos 5 anos, em 2010, a Caixa Econômica Federal bateu um recorde histórico de captação líquida, com cerca de 13 bilhões de reais. Líder no mercado de poupanças, o banco já contabiliza 40,8 milhões de contas ativas. O crescimento da renda dos brasileiros e a simplicidade do investimento são tidos como um dos motivos para o bom desempenho. Além do aumento de ganho, o aumento da renda da população, né, percebe-se uma maior preocupação com o futuro, uma maior preocupação com o planejamento, até com precaução contra emergências financeiras e também de realização de sonhos. Então esse incremento do volume de poupança da população, ele é reflexo, obviamente, de uma condição econômico-financeira mais favorável e de uma educação financeira mais adequada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia. Tchau!